seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida. Isabel Veloso, mentira, câncer, gravidez e outras coisas mais juntos. O que é verdade, o que não é verdade? Por que, sabe, essa menina que foi para as redes sociais, sensibilizou tanta gente, agora está aparecendo uma outra história totalmente diferente. A gente vai pensar sobre isso. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações que são importantes demais para nós, para esse nosso canal ainda mais. Por quê? Porque a gente tem 2 motivos para você ajudar muito a gente nessas ações simples. Porque a gente trata sobre masculinidade, um assunto que socialmente ainda e principalmente, né, nesse tempo que a gente está vivendo, não é muito bem aceito, para não dizer não aceito, e a gente vai direto para dentro da palavra de Deus. A gente tem uma vertente cristã, não uma vertente denominacional. Então esse outro motivo ainda pesa muito pior negativamente para essa mensagem ser levada só com a ajuda de vocês. Então nós precisamos que vocês se inscrevam aqui, homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra de Deus, que entendem o que eu estou falando espiritualmente. Eu preciso da força de vocês. Muitos e todos são bem-vindos, não só os cristãos, os não cristãos, todas as pessoas, homens e mulheres que estão se despertando. Eu preciso da força de vocês para a gente continuar levando essa mensagem, porque senão a plataforma tem seus limites, suas dificuldades, e eu conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos lá. Isabel Veloso, né? Primeiro ela vem falar do câncer, depois aí, né, as pessoas começam a falar, né, sobre umas questões nos golpes, aí já vem a questão da dúvida sobre verdade e mentira, aí vem os médicos, ela fala que a doença era terminal, e depois vem os médicos falando, uma doutora, né, falando que era um tratamento paliativo, e é terminal, é paliativo, não é? Aí vem a questão do casamento, gravidez, vem a questão da cerimonialista, não é? A mestre de cerimônias lá da festa do casamento dela, moça que deu de presente a festa do casamento dela, falando, né, que ela dançou e tal. Então vem todas essas coisas. Então era tudo mentira, não é? O câncer da Isabel era mentira, era tudo mentira? Não, o câncer dela é verdadeiro. Essa menina vem enfrentando uma batalha desde os 15 anos de idade. Ela fez o primeiro tratamento com quimioterapia, radioterapia, até comemoraram, venci o câncer, não sei o quê. Depois não tinha vencido. O que aconteceu? Voltou. Aí foi para a segunda etapa do tratamento, aí fez um transplante de medula. Nessa segunda etapa, ela tirou a medula dela mesma para fazer esse transplante. Esperou todo o final do processo de tratamento e tal, não deu certo. Aí veio uma terceira tentativa, que foi um tratamento, né, autoimune, para tentar levantar a imunidade dessa menina e tentar curar, tentar sarar. Mas esse terceiro tratamento também não deu certo. E ela entrou agora no 4º estágio, onde ela recebe um tratamento paliativo. E é muito complicado. É uma situação, assim, terrível na vida de uma pessoa. Porque o câncer, ele pode estar ali estabilizado agora nesse momento. Mas assim, do momento para o outro, ele pode, né, degringolar e bagunçar tudo de novo. Então, o câncer, ela tem câncer. Não era terminal, não morreu. Poxa, as pessoas queriam que ela morresse. Mas sabe o que acontece dentro dessa condição? Num primeiro momento, houve um médico dela, sim, que deu entrevista, e ele também usou o termo que o câncer era terminal. O que acontece médicos erram, a ciência erra também. A ciência não é a última palavra. Os médicos não têm todo o conhecimento de tudo. Deus é quem determina, quem dá a última palavra. Então, pode ser que naquele momento específico eles entendiam, olha, não tem jeito, porque fizeram isso comigo, né? Eu sofri um acidente, eu já contei isso. 8 médicos falaram para mim, eu tenho as documentações. Os médicos até hoje que olham o material que eu tenho guardado, eles falam assim, meu Deus, como você está viva.
Eu não sei como você está viva, não é? Você é um milagre, é difícil, não é o que você passou, não era para você estar aqui, é muito difícil o que aconteceu e você estar aqui. Mas lá naquele momento, lá atrás, os médicos falaram para o meu esposo, olha, não tem condições, não vai dar certo. Meu esposo queria me levar para fazer tratamento em Goiânia, porque lá é que tem os melhores para poder fazer esse tratamento de infecto, porque eu tinha adquirido infecção hospitalar. Lá tem os melhores aparelhos, os melhores médicos. Doutor Boaventura, um dos melhores médicos do Brasil nessa área. Ele me tratou e ele, sim, olha, olhou o quadro, ele sabia que era difícil. Ele mesmo falou para nós, ele falou, se ela chegou viva aqui, ela tem chance de sobreviver. Mas era uma situação difícil, ele não podia dizer nada por nada para nós. E eu estou aqui, ver 8 médicos, sabe, erraram a meu respeito. Mas ainda hoje eu continuo fazendo tratamento, porque ainda não sarei. Eu ainda não sarei. Eu consegui sair do hospital. Me mandaram para casa com um laudo de que não tinha mais jeito, que tudo que eles tinham para fazer já tinham feito e, assim, provavelmente eu aguentaria ali 3 meses. Só que o nosso médico, ele foi muito sábio. Ele falou assim, olha, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, sabe? A gente não sabe. A gente não sabe tudo. A gente não sabe por que pessoas com HIV vivem 20 anos sem manifestar nenhum sintoma. Tem muita coisa que a gente não sabe. Ele falou uma série de outras coisas que eu não me lembro agora. Mas ele falou assim, a gente não sabe tudo. A última palavra não é nossa. Vai nessa sua fé. E isso que ele falou para nós, que ele colocou para nós. Então a gente tem de ter sabedoria e ter compreensão com essas situações, porque a própria médica dela também, que agora falou que é um tratamento paliativo, anteriormente tinha postado nas redes sociais que também era uma doença que ela estava vencendo ali, como é que ela diz? Era um diagnóstico em estado terminal, que ela tinha vencido um diagnóstico de estado terminal. Então, olha bem, essa médica falou qual que é a linguagem correta nesse momento que nada deu certo, tratamento paliativo. Agora, quanto às questões das induções que ela fez sobre o canabidiol do pai dela, né, veiculando ali a empresa, isso daí a gente não sabe como que ela foi levada a fazer isso, por que ela quis fazer isso, por que essas pessoas que estão perto dela ali, né, ninguém orientou, ninguém viu, ninguém ajudou, né, a gente não sabe por que ela entrou e fez todas essas, né, tudo que ela indicou ali, todas essas coisas eram muito erradas. Então, nesse ponto, era errado. Então, vamos separar uma coisa da outra. Ali ela errou, ela pode se corrigir, parar de fazer isso. Da agora para frente, se ela quer construir o nome dela na internet, porque ela não sabe quanto tempo ela tem, ela nem a gente, é tão difícil falar isso, eu acho tão ruim falar, mas às vezes ela não consiga nem chegar à metade dessa gravidez, a gente não sabe, porque ela tem um câncer, já no estágio 4, com tratamento paliativo, que ela rejeitou, porque não estava dando nada certo, entende? Aí ela foi para esse tratamento com o pai dela lá, que alivia a dor, mas não cura o sintoma, não. Esse negócio desse canabidiol não tem comprovação científica de que realmente ele vai trazer um resultado eficaz. Então, é uma condição difícil. Pode ser que ela consiga chegar até o fim da gravidez, mas será que ela aguenta até o fim da gravidez? Então, e outra coisa é ter essa gravidez, gente, a pessoa que está num estado desse, ela é uma menina nova, não sabe quanto tempo, porque sim, ela pode viver mais do que nós todos, e pode ser que não. Então, o que ela vai... Qual eram os sonhos que ela tinha, talvez? Ela tem de fazer tudo muito rápido mesmo, casar rápido. Ela comemorou na festa, ela dançou na festa. Olha, não sou a favor de dança, de bagunça, de boate, de nada disso, porque eu sou cristã de raiz, né? Daqueles que a palavra de Deus está ali, dentro da palavra de Deus, não está, não é, mas ok, ela dançou no casamento dela. Uma pessoa nas condições mentais que essa menina se encontra,
tendo essa oportunidade, essa felicidade, sim, com certeza faria. Se eu não fosse cristã, se eu tivesse o presente de estar na condição que ela estava e me casar, eu ia comemorar sim, eu ia festejar sim, eu ia me alegrar sim. Isso não é. Se ela está fora da mentalidade cristã, que eu não sei se ela é cristã, se ela não é cristã, que nível de cristianismo, porque hoje nós temos um cristianismo, o cristianismo genuíno, esse são pouquíssimos que estão dentro do conteúdo bíblico, do cristianismo genuíno. A maioria pensa que é cristão, mas só tem o título de cristão porque não segue a palavra de Deus, tá? Fazendo tudo fora da palavra de Deus, mas fala que é cristão. A Cíntia Chagas não diz que é católica, que é cristã, e olha bem as atitudes, a conduta da pessoa. Então, assim, como a Cíntia Chagas tem uma multidão, uns nem sabem que não são cristãos. E aí a cerimonialista falando tanta coisa, queria ver se essa cerimonialista estivesse no lugar da Isabel Veloso, se ela não iria, olha, clamar o sangue de Jesus ali, né, ia se divertir um pouco na festa. A gravidez, o casamento, né, ela se divertir, não tem nada a ver com a questão da mentira. Então, a Isabela vai ter de aprender sobre essa questão dos erros e das mentiras e mudar esse lado aí. Agora, é a questão do câncer. É verdade e realmente ela está numa situação difícil. O que você acha disso? Deixa aí o seu comentário. Não sai daqui sem deixar seu comentário. Também não sai sem conhecer Criados para Governar, o Método de Cristo, semelhante a ele, Mentalidade de Leão, 4 livros que estão aí preparados, que tratam sobre masculinidade, um material poderoso que está no Seja Membro, que não tem igual, sobre a ordem de Deus, sobre o que é ser masculino, não é? O que, até onde o homem pode, qual a estrutura masculina e o que ela influencia na sociedade. Para a sociedade sobreviver sem a masculinidade, quais as possibilidades, quais os papéis de homem, papéis de mulher, por que é importante entendermos a força e o poder da masculinidade, o que é ser imagem e semelhança de Deus. Olha, tudo isso está no Seja Membro, porque a igreja cristã nunca falou sobre masculinidade, nunca ensinou o ser homem. A igreja cristã ensina sobre cristianismo, sobre o Evangelho de Cristo, sobre a Bíblia, sobre muitas coisas. A igreja cristã conseguiu falar e acertou, mas a igreja cristã nunca conseguiu falar sobre o que é ser imagem e semelhança de Deus, o que é ser masculino, porque sim, o homem é imagem e semelhança direta de Deus, a mulher é imagem e semelhança indireta de Deus. E o que é isso? Qual a influência disso, dessa diferença para a sociedade, para o reino de Deus, para o mundo? E isso eu explico no Seja Membro. Olha, que Deus derrame a sua graça e seu amor sobre a sua vida e multiplique esse conhecimento no seu coração. Deus te abençoe.